Beleza, meu amigo. Você tá vendo os slides aí, Vitor? Tá me ouvindo bem também? Legal, beleza. Boa noite a todos. Eu sou Anax. Boa parte aqui é da Liga Acadêmica de Hematologia, então já me conhecem. Para quem não me conhece, sou médico hematologista. Eu tive que até ajustar alguns ex aí, que tinham vários títulos nas apresentações, e dois vínculos recentes eu abandonei, que foi a agência transfusional e o vínculo de ser professor da FACEN, né? Incompatibilidade pessoais e acabei pedindo demissão desses vínculos. Mas ah, atualmente sou médico assistente da Liga do Câncer de Mossoró e também oficial da saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu aceitei o desafio, posso chamar assim de Vitor, para essa apresentação de distúrbio plasmocitário, mesmo com tantas ressalvas, né? Distúrbio plasmocitário é de uma complexidade em todos os sentidos, desde do entendimento dos plasmócitos, da biologia, imunologia, fisiopatologia, até mesmo a complexidade das doenças. Mas confesso que é um ramo da hematologia que eu gosto muito, justamente por conta dessa complexidade, né? É, Geralmente a maioria das doenças possui um padrão, né? Linfomas, vai surgir geralmente com os linfonodos ali, os distúrbios plasmocitários, embora sejam doenças do sangue, surgirão aqui manifestações pouco típicas para outras doenças hematológicas, como manifestações neurológicas, manifestações renais, né? Manifestações cutâneas. Então a gente vai ver aqui que são doenças com manifestações bem atípicas e fora do usual, que se nós não tivermos ouvido falar nela uma vez ou lido alguma vez, realmente são doenças que passam batidas, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Consegue ver o apontador aí? Legal, beleza. A primeira coisa interessante a se entender, na verdade, a, a observarmos é justamente o processo de diferenciação. Falaremos de distúrbio plasmocitário, onde o plasmócito é o processo final de toda uma cadeia de maturação celular. Então, desde a medula óssea, ali na extincel, na célula tronco, né, totipotente, até o plasmócito produtor de imunoglobulinas, há um longo processo, né, um longo e complexo processo. Na verdade, muito desses processos de diferenciação plasmocitária e de especialização plasmocitária não se entende bem, tá? O que a gente sabe é que ao cabo, uma célula potente, a princípio, né, uma célula que poderia se transformar qualquer coisa, acaba se diferenciando no setor linfocitário. Esse é a primeira grande divisão da célula, decidir se vai para o setor linfoproliferativo ou mieloproliferativo, né? É mieloide ou linfóide, são os dois grandes grupos hematopoiéticos. E depois disso, né, a célula vai se diferenciar ali em Pro-B ou Pro-T, né, vai amadurecer nos linfonodos e timo, e através de um processo complexo nos linfonodos, ela vai adquirir a especificidade, produzindo anticorpos específicos para determinadas doenças, patógenos, e até mecanismos autoimunes, né? Esse é o processo fisiológico, eu não vou me deter muito, até porque vocês certamente viram ou verão isso em imunologia, até de uma forma bem mais didática e bem mais compreensível que isso aqui, né? A base, basicamente, é o plasmócito, é entender justamente todo esse processo de diferenciação. E veja, quando a gente fala de diferenciação celular, muita coisa pode dar errado nesse processo, tá? Desde, por exemplo,
mecanismos de autotolerância, né? De repente esse plasmócito aqui começa a produzir autoanticorpos. Essa é a fisiopatologia da maioria das doenças autoimunes. Mas uma divisão celular errônea aqui, né? De repente pode produzir um plasmócito clonal, neoplásico, que se prolifera desenfreadamente e vai se acumular nos tecidos e órgãos, e produtor de imunoglobulinas que a gente chama monoclonal. Não é mais uma imunoglobulina diferenciada, né, especializada, mas uma imunoglobulina única que vai dar bastante problema em diversos órgãos, como rins, no próprio sangue, no sistema nervoso central também, sistema nervoso central e periférico. Tá? Que é só para entender, é uma ilustração do que é a imunoglobulina. A imunoglobulina possui uma região de cadeias pesadas, né, que são as famosas IGs, né, que a gente conhece bem, imunoglobulina IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, né, são essas imunoglobulinas que a gente utiliza, por exemplo, nos imunoensaios para descobrir ou tentar diagnosticar determinadas doenças, né, IgM anti-dengue, IgM anti-zika, né? Ah, dando uma noção aí de como essa célula acaba adquirindo ali uma especificidade contra determinados patógenos e antígenos. Né? E a partir dessa formação, dessa maturação celular, nós teremos a imunidade humoral especializada, né? E também esses linfócitos B maduros, esses plasmócitos, também passarão a produzir anticorpos de memória, que também não é muito compreendido. Como é que uma célula consegue se diferenciar a tal ponto, e ainda mais continuar produzindo aquele anticorpo por anos ou décadas, né, e ter uma memória imunológica ali. Né? Ainda voltando aqui nessa imagem, nesse processo de diferenciação, falei da parte autoimune, essa parte neoplásica também é uma verdade contínua para a maioria dos cânceres, não só hematológicos. Quanto mais precoce ocorre uma mutação e essa célula dá errado na divisão celular, geralmente mais grave é o câncer, né? Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas biópsias, aquelas patologias de câncer sólido, quanto mais indiferenciada é a célula do anátomo patológico, geralmente pior é o câncer, mais agressivo, menos responsivo. Aqui também é mais ou menos a mesma coisa. Sempre que ocorre um erro de divisão, uma mutação numa célula precoce aqui, logo após a célula tronco, a doença vai ser mais grave. São as leucemias agudas, que a gente já conhece, né? Então, justamente, a gente tem leucemia linfoblástica pró-B, pró-T, né? E aí, à medida que essas células se diferenciam em linfócito B, lá no centro germinativo, por exemplo, linfonodo, surgem os linfomas, né? E aí, mais tardiamente, né, se a mutação ocorre aqui no processo pós-centro germinativo, processo plasmocitário, surgirão os mielomas, né, e as outras gamopatias. Então, quanto mais indiferenciado, mais grave. Leucemias agudas, sem dúvida, são os cânceres hematológicos mais graves que nós temos, né, passando por linfomas e distúrbios plasmocitários. Tá? Então, o entendimento dessas imunoglobulinas e dos distúrbios plasmocitários são base também para entendermos muitas das doenças, não só hematológicas, como as inflamações crônicas, doenças autoimunes e as próprias neoplasias. Né? Se não se o processo neoplásico não acontece nesse linfócito B ou T, né, mas acontece, por exemplo, em um órgão sólido, de alguma maneira também houve uma falha imunológica em reconhecer aquela célula cancerígena, em sinalizar, né, que aquilo é um câncer e destruir. Então, tudo, tudo, a gente comentava isso hoje na aula, né, na aula prática na liga, tudo passa pela imunidade, tá? Então, um conceito básico aqui, para entendermos a maioria das doenças que falaremos, passa justamente por essa definição. O que é policlonal e o que é monoclonal? Quando a gente fala isso, a gente está se referindo basicamente à alteração justamente dessas imunoglobulinas produzidas pelos plasmócitos. Ora, se nós pegamos uma infecção, o mais comum
é que, naquele processo de infecção imediata, os plasmócitos ali, digamos, apelem, né, e produzam justamente uma imunoglobulina pentamérica, IgM, não específica, né? E aí acaba aumentando a produção de imunoglobulinas de um modo global, tá? De um modo global e não especializado. Então, se a gente vê um paciente com uma infecção, aqui eu estou apontando para uma eletroforese, para quem nunca viu, retornando um pouquinho mais. A eletroforese de proteínas mede basicamente as proteínas séricas do nosso sangue. Entre as proteínas séricas do nosso sangue, a mais abundante, sem dúvida, o grande carreador proteico é a albumina, né? Então, a albumina sempre, de modo fisiológico, vai ser o pico maior de uma eletroforese de proteínas séricas. Essas demais ondinhas, né, esses demais picos, perfazem as imunoglobulinas e algumas outras proteínas sanguíneas, tá certo? Aqui cita até algumas, inclusive, que não são imunoglobulinas, né? Antitripsina, alfa-feto, TBG, né? E ela é designada justamente aqui alfa-1, alfa-2, beta e gama, né? A maioria das imunoglobulinas e das alterações das imunoglobulinas surgirão justamente, se manifestarão através da alteração da fração gama. É por isso que a gente usa como sinônimo os distúrbios plasmocitários também como gamopatias, justamente porque altera a região gama da eletroforese de proteínas, certo? Então, é mais ou menos um sinal do hang-loose. Se você olhar, a gente usa, o médico adora usar isso aí, para a pessoa já decorar mais ou menos como é que é a curva da eletroforese. É tão importante entender a eletroforese que quem vai na prática sabe que a gente nem olha para aquele monte de número, a gente olha diretamente para a curva. Vendo o padrão da curva, eu já sei se o paciente tem alterações nas proteínas sanguíneas ou não. Então, quando surge alterações não clonais, policlonais, infecciosas, inflamatórias, ele vai aumentar muito essas ondas aqui, pode chegar até perto aqui do pico de albumina, mas geralmente a base é alargada, né? As imunoglobulinas são produzidas de diversas maneiras, então IgA, IgM, IgG na fase aguda da infecção, né? Produzindo o que a gente chama de pico policlonal, alteração policlonal, não é um clone, não está associado a um processo neoplásico ou paraneoplásico. Quando eu falo de um processo monoclonal, basicamente estou querendo dizer justamente que agora há algum distúrbio subjacente que produz de modo monoclonal, de modo monótono, uma única proteína, uma única imunoglobulina, tá certo? E aí eu vou ter um pico bem estreito, sinalizando isso, né? Um pico bem estreito, eu já sei que realmente é só uma proteína envolvida, que eles chamam em torre de igreja, acho que mais na frente tem alguma imagem sugestiva para falar disso. Para sinalizar que ali certamente se trata de um distúrbio monoclonal. Só que quando eu vejo um pico de proteína na eletroforese de proteínas, né, aqui eu botei proteínas séricas ou urinárias, geralmente a gente utiliza mais a sérica, mas há distúrbios que a eletroforese de proteína alterada vai ser apenas a urinária, como nas gamopatias de significado renal, por exemplo, né? Pode ter alteração só no rim e a eletroforese alterada vai ser só de urina. E aí eu vou querer saber qual é a proteína que está por trás daquela alteração, daquele pico na eletroforese de proteína, né? Já que, de modo genérico aqui, muitas proteínas estão situadas na fração gama, né? Para isso, nos valemos de um marcador, que é a imunofixação. Aqui, eles vão colocar, mais uma vez, as proteínas em diferentes polaridades, né? Negativo e positivo. Algumas correm mais, outras correm menos, e aí vão marcar com uma proteína clonal aqui também, né? Qual é essa proteína que está em abundância. E é a partir disso que o exame vai dizer, opa, esse pico monoclonal é de IgG kappa, né? Ou esse pico monoclonal é de IgG lambda, de IgM. Ele vai dizer qual a cadeia pesada está envolvida e qual a cadeia leve, né? Um detalhe dessa estrutura aqui das imunoglobulinas, tá certo?
Então, a imunofixação consegue me dizer qual a proteína está envolvida e qual a sua estrutura, IgG kappa, IgG lambda, se é só cadeia leve, se é só cadeia pesada, tá certo? E existe também o distúrbio, né, que geralmente não aparece como pico clonal na eletroforese de proteína, porque aqui, se vocês verem, a eletroforese está medindo basicamente cadeias pesadas, né? Então, quando o distúrbio clonal dos plasmócitos é exclusivo do setor de cadeias leves da imunoglobulina, a eletroforese muitas vezes é normal, o que não quer dizer que o paciente não tem doença. É por isso que, geralmente, a gente utiliza em associado na investigação dos pacientes, quando a gente está pensando em alguma dessas doenças, a eletroforese e a imunofixação, porque a eletroforese pode ser normal, porque não tem um pico de cadeia pesada associada, mas tem uma cadeia leve, uma capa ou uma lambda alterada. Então, por isso a gente faz imunofixação e free light, né? Geralmente a gente limita a solicitação de free light por um único motivo, que é custo, né? A eletroforese é um exame de R$ 30, um exame muito barato e simples de se fazer. Free light geralmente custa 180, R$ 200. Então, por isso que a gente não solicita em escala, mas o certo seria fazer isso, porque, em teoria, você pode estar deixando passar batido um distúrbio clonal de cadeias leves que só seriam vistos na dosagem de cadeias leves livres, não associado a proteínas de cadeia pesada. Tá certo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Quem tiver pode perguntar, certo? Beleza. Então, como eu falei, são assuntos extensos, complexos. O principal deles, mieloma, por ser o distúrbio plasmocitário mais comum, nem se fala, é uma aula só para mieloma, no mínimo 2 horas. Então, eu tentei ser sucinto aqui, mas não ser superficial, né, para falar pelo menos de 3, 4 doenças e distúrbios plasmocitários, certo? Então, é interessante essa aula de introdução dos distúrbios plasmocitários para vocês terem ouvido falar, entenderem o básico desses distúrbios e depois, quando for estudar, ser mais facilitado. Eu não coloquei isso também, mas eu sempre utilizo como fonte aqui o UpToDate, tá certo? Todas as fontes aqui dessas aulas expositivas serão UpToDate. Então, eu utilizo muito UpToDate, não só para apresentação, mas para estudo diário. É a fonte que eu recomendo por estar sempre atualizado e por ser fácil, de fácil leitura. Né? O mieloma múltiplo, a primeira coisa, né, que é já um bizu para questões de prova de residência, é justamente o famoso mnemônico CREB, né? CREB de caranguejo, de câncer, que esse mnemônico do inglês resume as 4 principais alterações e ajudam, sim, no cotidiano, a fazer o diagnóstico diferencial do mieloma, a não nos esquecermos do mieloma múltiplo quando nos depararmos com alguma alteração dessa aqui, né? O C é de calcemia, né? O mieloma múltiplo pode dar, e não só o mieloma, mas outros distúrbios plasmocitários podem dar hipercalcemia da malignidade. A hipercalcemia é um assunto à parte, porque se trata de de uma urgência oncohematológica. Muitos cânceres podem causar isso. O mieloma é um deles, ah, por diversos mecanismos fisiopatológicos. O primeiro deles, que é mais simples de entender, é a própria infiltração óssea, né? A gente está falando de um câncer hematológico de medula óssea, que a medula óssea está lá dentro do osso, né? Então, a própria infiltração óssea pode por si causar hipercalcemia, mas não só isso, né? Tem outros mecanismos imunes associados à produção de mecanismos pró-inflamatórios, de PTH, que é o paratormônio RP, enfim. Mas o fato é que todo mundo deve dar uma lida em hipercalcemia, porque realmente se trata de uma verdadeira urgência. Muitos pacientes passam batidos porque se tratam de sintomas ali inespecíficos, tá certo? A hipercalcemia, e podem passar batido num pronto-socorro, num paciente com alteração neurológica, poliúria, hipercalcemia pode dar alteração gastrointestinal, enfim. O R é de renal, disfunção renal.
o mieloma pode causar disfunção renal, mas geralmente o chamado rindomieloma, que é a alteração mais clássica, que às vezes o paciente entra pelo pronto-socorro, na verdade, com uma urgência dialítica, para só depois a gente descobrir que aquele rim chegou a tal ponto por conta do mieloma, é o mieloma de cadeias leves. As cadeias leves, pela própria estrutura, é só olhar, né? Não é aquela grande estrutura proteica associada à cadeia pesada. Então, por ser uma estrutura pequena, ela passa muito mais na membrana glomerular, se deposita nos néfrons e causa lesão renal aguda, principalmente nos túbulos renais proximais. Então, o mieloma de cadeias leves, muitas vezes, surge com já o paciente com lesão renal dialítica, necessidade de diálise, e aí depois que a gente descobre que aquilo ali é o mieloma. A anemia, também, do CREB, pelo mesmo motivo da hipercalcemia, há uma infiltração óssea medular, então o plasmócito clonal acaba ocupando a casinha ali da medula óssea, inibindo a produção da hematopoiese e dando anemia, tá? E B de bone, B de osso, porque as famosas lesões líticas são bem comuns. Então, lesão lítica também é um diagnóstico diferencial. A gente falou aqui de 4 pontos que eu já diagnostiquei pacientes a partir desses 4 pontos, a partir da síndrome da hipercalcemia, da, da síndrome urêmica, da disfunção renal, da síndrome anêmica, né? E de lesões líticas. Os meninos já viram na enfermaria pacientes que chegam cheios de lesões ósseas que a gente não sabe o que é e sempre chamam o hemato que aquilo ali pode ser, dentre outras coisas, mieloma. Né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de todos esses pontos, tá certo? O mieloma, a principal imunoglobulina envolvida é a IgG, mas a gente tem mieloma de cadeias leves, como vocês estão vendo aqui, em 16% dos casos, então ali até 1 a 2 de a cada 10 pacientes pode ser de cadeias leves, e aí geralmente surge com uma doença renal mais grave, pelo mecanismo que a gente já comentou. Se vocês olharem, um mieloma IgM é um tipo de imunoglobulina pouco frequente e raríssimo, né? A gente vai ver depois o que é a doença mais comum associada à IgM, que é a macroglobulinemia de Waldenström. Então, mesmo que o paciente tenha sintomas de mieloma, anemia, lesões renais, se ele tem IgM envolvido, geralmente não vai ser mieloma. O diagnóstico diferencial pode ser difícil em alguns casos, mas IgM está muito mais associado à macroglobulinemia. O próprio M já é o bizu aqui para lembrar, macroglobulinemia de Waldenström, tá certo? E a gente tem uma minoria dos casos, graças a Deus, de mielomas não secretores. Que quer dizer o quê? Que tem só o plasmócito clonal que não produz a proteína. Então a gente não vai ver a eletroforese alterada, a imunofixação, o free light. Basicamente pode surgir justamente anemia, hipercalcemia, alterações ósseas, e a gente só vai saber que é mieloma quando fizer a medula óssea e ver o infiltrado dos plasmócitos clonais. Né? São casos raros, mas que acontecem, tá certo? A hipercalcemia, como eu já falei, é uma urgência oncológica, né? O paciente pode ter poliúria, polidipsia, constipação, rebaixamento do nível de consciência, convulsões, alterações arritmias cardíacas. Então, é, é, o nome já diz, é uma urgência, há risco de vida envolvido na hipercalcemia da malignidade. Existe uma causa também que tá em voga atualmente, por conta da prática da má medicina, que é o uso de megadose de vitamina D, também que está causando hipercalcemia, que pode dar tudo isso, né? Pode levar o paciente a óbito por todos esses fatos, e a gente vê na televisão, né, cantores famosos, com lesão renal e tudo mais, geralmente é por conta disso, tá certo? Geralmente está associado a megadose de vitamina D. E a essas lesões ósseas, né, a gente geralmente detecta no paciente, ou faz diagnóstico diferencial no paciente a partir de dor lombar. É só lembrar onde é que está a medula óssea do paciente, né, que geralmente é no esqueleto axial, que você vai entender que geralmente as lesões líticas do mieloma também estão no esqueleto axial. Vértebras, costelas e ossos da bacia, tá certo? E é justamente lá que a gente pesquisa, né, as lesões ósseas do mieloma.
Geralmente o método mais sensível para isso é ressonância, mas pela limitação em muitos serviços, na liga, por exemplo, a gente faz tomografia. eh, Geralmente é de fácil diagnóstico as lesões líticas ósseas. O paciente geralmente tem muito acometimento vertebral, principalmente cenário SUS, que esse paciente demora a chegar para a gente. E isso é um problema, porque às vezes a vértebra foi acometida de tal maneira que gera uma instabilidade, fratura óssea, compressão da medula vertebral e o paciente às vezes já chega sem andar, né, sem caminhar, e a gente não consegue recuperar. Essa compressão vertebral acontece no mieloma, mas acontece em outros cânceres também. Então a gente já falou aqui de uma urgência oncológica, que é a hipercalcemia da malignidade. A segunda urgência é justamente síndrome da compressão medular. É uma verdadeira urgência. Se você não intervir nesse paciente, em 72 horas ele não anda mais nunca, né? É um tempo ali de ouro, tá certo? É por isso que a gente não quer que esse paciente chegue para a gente assim. Muitas vezes o diagnóstico diferencial para diagnosticar mieloma já é assim, paciente muito acometido. Acho que o pessoal viu um paciente que nós visitamos na semana passada, que estava com bexigoma, ele está sem andar, um senhorzinho que é até tio de um colega médico bem conhecido aqui, que estava com dor lombar há mais de ano, indo em pronto-socorro e tal, muita dor, era a única queixa dele. Ele achava até que não era nada grave, porque os médicos nunca deram importância, mas a coluna desse paciente estava ferrada, assim, da cervical à lombar, muita lesão lítica, fratura óssea patológica, compressão, e provavelmente a gente não vai recuperar mais a deambulação dele, muito provavelmente por conta disso. E aí, o segundo sintoma de compressão medular, justamente por comprimir caldequina em alguns nervos, também são as alterações esfincterianas. Então, o paciente passa a não conseguir mais urinar de modo espontâneo, ou então a ter incontinência urinária e também fecal. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, dessa questão de mieloma, sintomas? Se tiverem, pode perguntar, podem interromper. Eu não estou vendo o chat, mas certo. É, cara, eu comentei sobre isso com o pessoal hoje à tarde, assim. Eu acho que o principal red flag de qualquer doença é um paciente que está com múltiplas entradas em pronto-socorro. Meu irmão, se o paciente já foi 3, 4 vezes naquele mês com dor lombar no PS, já é um sinal que os analgésicos comuns não estão controlando a dor. Segundo red flag, a gente já falou aqui agora, né? Alterações neurológicas. O paciente tem dor lombar e de repente começa a perder sensibilidade, força de membro inferior e alterações esfincterianas. Opa, isso aí não é só mais dor mecânica, não. O terceiro é o paciente já ter um diagnóstico de câncer, qualquer que seja. Então, é um câncer de próstata, né? O paciente tem câncer de próstata, aí surgiu de repente com dor lombar. Esse paciente é impossível você manejar pensando que pode ser mecânico, né? Você tem que fazer tomografia para ter certeza se não tem meta óssea, né? Metástase óssea. E eu acho que o quarto red flag são sintomas constitucionais. Perda de peso, febre, sudorese, aparecimento de nódulos, sem dúvida alguma. É fácil identificar, só que assim, o pessoal acaba caindo no hábito do cotidiano, né, de analgésico sintomático, e muitos desses casos do lombar acabam passando batido, muitos. Esse senhorzinho vivia tomando analgésico. E teve um recente que o cara estava em acompanhamento com um ortopedista. Essa paciente morreu. Ela estava em acompanhamento com um ortopedista. Cara, de tudo o ortopedista já tinha passado: pregabalina, analgésico opioide de média potência, tramadol, tudo. Quando o cara fez uma tomografia depois de 6 meses, a coluna toda ferrada já de lesões líticas. Aí o mieloma dela já chegou numa fase que a gente nem vai comentar aqui, que é a leucemia de células plasmocitais. Gravíssimo, nunca vi ninguém escapar, né? O mieloma dela já tinha avançado. Talvez se tivéssemos pegado numa fase mais precoce, quando ela começou com uma dorzinha lá atrás, teríamos evitado esse desfecho.
Beleza? Mais alguma pergunta? Legal. Ainda em se tratando de mieloma, né, a gente precisa falar de algumas definições aqui também. Existe o mieloma smoldering, deixa eu ver aqui se eu. Bom, eu pensei que tinha botado os critérios aqui, mas deixa eu falar sobre critérios diagnósticos de mieloma. Eu acho que esse slide saiu. O mieloma múltiplo, você suspeita a partir desses sintomas que nós falamos aqui, mas depois se você abrir os critérios diagnósticos de mieloma, né, do do International Work, que é o grupo responsável e a autoridade em mieloma múltiplo a nível mundial, né? Work Group of Mieloma Múltiplo, né? São eles que definem os critérios, tratamentos, tudo de mieloma é por lá, né? É, o grupo internacional de mieloma múltiplo. Então, lá tem os critérios. Qual o critério obrigatório para o diagnóstico de mieloma múltiplo? É que eu faça a medula óssea do paciente e ele tenha mais de 10% de plasmócitos clonais na medula óssea, né, associado a, a dos sintomas de Krebs, tá certo? Então, o paciente tem plasmose clonal na medula, mais de 10%, e tem hipercalcemia, mieloma múltiplo. Tem mais de 10% na medula de plasmose clonais e tem doença renal, né? Obviamente associada ao mieloma, né? De repente o paciente já tem há 10 anos de disfunção renal de diabetes, não está associada à doença. Tem anemia e plasmose acima de 10%, mieloma múltiplo. Tem alterações líticas e plasmose acima de 10%, mieloma. Veja, tem que passar por uma avaliação medular, mas a suspeita diagnóstica geralmente vai no clínico, vai cair para vocês vão fazer uma eletroforese, um diagnóstico diferencial de anemia, por isso que é impossível fazer diagnóstico diferencial de anemia no idoso sem fazer uma eletroforese, pelo menos, né? Pode ser deficiência de ferro, de B12, pode, mas pode ser mieloma. Não há como você saber. E aí, a partir de um pico clonal, de uma anemia, opa, agora é a hora de encaminhar para o hemático, que deve precisar de exame de medula óssea, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem inúmeras variações. E se o paciente não tiver CREB? E se o paciente não tiver mais de 10% de na medula óssea, né? Pode ser o quê? Então, surgem essas outras definições aqui. O mieloma múltiplo, né? É, é acima de 10% e sintomas, né? Eu posso ter plasmócitos clonais na medula óssea acima de 10%, pico clonal na medula óssea, pico clonal sérico, GM, GG, seja o que for, mas se eu não tiver CREB, eu vou chamar isso de mieloma smoldering, a gente utiliza realmente o termo em inglês, mas quer dizer mais ou menos mieloma latente, mieloma dormente, né? É um mieloma que ainda não está causando problema, é um câncer, mas que provavelmente vai causar problema, tá certo? Deixa, deixa eu abrir aqui, porque aí é melhor de enxergar isso aqui. Deixa eu abrir o quadrozinho de diagnóstico. Eu acho que o slide saiu mesmo. Tem um quadrozinho que é bem. Abrir o up-to-date aqui, bem rapidinho. Mieloma. Até aqui para a página. Estão vendo aí, né? Legal, isso aqui são os critérios de mieloma do Grupo Internacional de Mieloma Múltiplo, que é a autoridade. Então, definição de mieloma, eu tenho que ter a presença de mais de 10% e algum dos critérios do CREB. Depois vocês olham esse ponto de corte, que ele vai dizer anemia abaixo de 10, o pico, o aumento de cálcio acima de 11, tem uns pontos de corte aqui, taxa de filtração abaixo de 40, né? Enfim, mas eu posso ter, por exemplo, por isso que ele colocou ali, eu coloquei no slide, entre 10% a 59%, porque a partir de 60% é tanto plasmócito que o grupo internacional já manda definir como mieloma. E ele manda definir também como mieloma uma alteração no free light, né, naquela dosagem de cadeias leves livres, muito significativa. Se eu tiver uma relação, que a cadeia leve livre vai dosar capa e lambda, né? Geralmente há
uma equiparação de cadeias kappa e lambda, né, em termos de quantidade. Mas se uma se sobrepõe tanto à outra, que a relação, por exemplo, de kappa versus lambdas é maior do que 100, né, está muito alterado, é uma alta carga de doença, já pode definir como mieloma também, né? Ou lesões focais em ressonância magnética, tá certo? Isso aqui também pode ser diagnosticado a partir de um plasmocitoma, que é um verdadeiro tumor de plasmócitos clonais, então não necessariamente precisa ser a biópsia medula óssea. Eu tive dois pacientes recentes que foram assim, deixa eu mudar a tela, esses pacientes fraturaram, tiveram fratura patológica de fêmur, e aí quando o ortopedista obviamente não investigou a causa, né, mas entrou para operar e estabilizar a fratura quando entra e tem um tumor no osso do cara, e foi por isso que ele fraturou, né? E aí ele biopsia aquele tumor, é um plasmocitoma, tem os mesmos marcadores clonais do plasmócito na medula. Aí você vai ver o paciente tem anemia, opa, tem plasmocitoma e anemia também é mieloma múltiplo. Substitui o critério de mais de 10% de plasmócito na medula óssea, certo? Eu acho que parou agora a apresentação. Deixa eu tentar. Voltou para o início, né? Calma aí. Pronto. Legal. Então a gente falou do mieloma smoldering, mas tem um negócio aqui que isso aqui é importante demais, né? Que é justamente para que você não assombre o cara. Por algum motivo, você pode solicitar eletroforese de proteínas, como por exemplo, o paciente tem uma anemia leve, mas ele tem outros fatores ali, tem deficiência de ferro, enfim, a anemia deve ser por conta disso, o ferro está baixo. Você fez eletroforese de proteínas séricas e veio um picozão clonal, aí você já, opa, isso deve ser mieloma, mas lembre-se disso aqui, o MGUS, né? Que é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, né? A gamopatia monoclonal de significado indeterminado não é doença. É tipo aquele paciente que não é lúpus e tem um FAM positivo. 5, 10%, a literatura varia muito, 5%, 10% das pessoas saudáveis possuem pico clonal na eletroforese sem ter doença alguma. Então, ele não tem CREB, você pode até pesquisar medula óssea, ele não tem mais de 10% de plasmócitos clonais na medula, né? Não tem lesões líticas, pode até fazer a tomografia. Enfim, tem só um pico clonal. Aí você vai chamar o paciente de MGUS, tá certo? Então entra muito também naquela prevenção quaternária, né, de exames desnecessários. Quem fala muito isso é o americano. Tem muita discussão disso no Twitter, justamente porque muitos pacientes chegam para o hematologista por pico clonal sem sentir nada, né? Então o paciente chega numa angústia, vai gastar um absurdo de dinheiro com exames de medula óssea, com tomografias, e não está sentindo nada. Foi um exame do nada ali também. Então a solicitação de exame deve ter um fundamento, deve se guiar por sinais e sintomas, né? E o pico clonal, a gente já falou lá atrás, né? É uma alteração que também não tem aquela base estreita, que nós falamos. Deixa eu compartilhar de novo, porque eu acho que estava justamente nessa, nessa apresentação, nesse slide que não foi incluído. Deixa eu só mostrar uma eletroforese aqui de mieloma múltiplo, para o pessoal saber o que é esse pico em torre de igreja, né? Então, é muito fácil, você bate o olho, você sabe que isso ali, pela base larga, é um pico, é, é um pico policlonal, porque um pico monoclonal é assim. Pronto. Conseguem ver, né? Olha o absurdo disso aqui. A proteína subiu a tal ponto que é maior até mesmo do que a albumina virou uma criança, né? Então, a base é estreita, não é aquela base alargada, né, em abóbada. Claramente isso aqui é um pico clonal, tá certo? Aí eu vou fazer imunofixação para saber que proteína é essa, né? E é não raro, justamente pelo cenário SUS, esse paciente chega tardiamente. Eu acho que a maioria de vocês já devem ter visto no consultório um pico tão absurdo quanto esse, maior do que a albumina, né? Geralmente o paciente chega muito tardiamente.
Beleza? Então, pode perguntar, alguém tem alguma dúvida? A minha dúvida era mais, tipo assim, a albumina, ela cai ou é Não, só não, porque o não. outro sobe muito? É porque o outro sobe muito e Ah, acaba que sim, fica uma relação totalmente desproporcional. Mas, perfeito. Obrigada. valeu. Estão vendo a apresentação já? Legal. Pronto. Aqui entrando em tratamento para finalizar mieloma. Mieloma, assim, eu não entrei nesses detalhes de falar ponto por ponto de cada doença, mas epidemiologicamente são sempre doenças de idosos, paciente na sexta, sétima década de vida, né? A maioria dessas doenças. Então, você vai sempre pensar fazer diagnóstico diferencial, nunca esquecer de dor lombar, alterações ósseas, hipercalcemia, anemia no idoso, nunca esquecer de diagnóstico diferencial de mieloma, certo? Em relação ao tratamento e prognóstico, mieloma múltiplo talvez seja a doença hematológica em que há uma briga de cachorro grande da indústria farmacêutica. Primeiro porque é uma doença que não cura, tá certo? E segundo, porque esse paciente que antes vivia 2, 3 anos só, morria muito rápido, paciente com mieloma, ele tem alcançado remissões e expectativas de vida cada vez mais prolongadas. Então, são pacientes que, embora não seja um câncer tão raro, mas são pacientes que todo dia, né, que a gente está ali na liga, a gente vê 5, 6 pacientes em cada consultório ali de mieloma múltiplo, porque é um paciente que em regra, não morre mais. E aí, justamente por não curar, por usar cronicamente muitos remédios, a indústria briga muito para ver qual é o remédio que vai dominar e qual é o que vai alcançar a cura. Já se fala hoje em potenciais curas, mas a gente não tem cura de mieloma, certo? Os tratamentos avançaram muito, todo ano surgiu uma droga revolucionária. Né? Quando a gente acha que chegou no fim da linha do paciente mieloma, de repente surge uma nova droga. Opa, eu tenho mais uma munição aqui para esse paciente. Então, no SUS ainda é poliquimioterapia, né? A gente faz poliquimioterapia. A introdução do Velcade há uns 4, 5 anos no SUS revolucionou o tratamento do mieloma, um paciente que vive muito tempo em comparação ao que vivia antes. Mas já tem os imunomoduladores, lenalidomida, que geralmente aumenta custo de medicamento. Eu acredito que a lenalidomida também revolucionou essa doença. Eu acredito que deve entrar muito em breve no rol do SUS também. Os imunobiológicos, anticorpos monoclonais biespecíficos, monoespecíficos, daratumumab, teclistamab, mas aí a gente já vai já para tratamentos de alguns milhares de reais, né? No SUS, a prioridade desse paciente é induzir remissão com poliquímio e fazer a consolidação de doença, do tratamento da doença com autotransplante. Então, a regra do tratamento de mieloma é poliquímio e autotransplante, que é um transplante que ele faz de si para si mesmo. Geralmente é a estratégia de tratamento onde eu alcanço maiores remissões por mais tempo sem a doença voltar. Hoje em dia já chegou no Brasil, né, e é a febre mundial o CAR-T-cell, né? É um mecanismo onde eu ensino a célula T a combater aquele câncer. Então, geralmente você vê o CAR-T-cell nas redes sociais e no G1, nas notícias, como aquela notícia bem sensacionalista. Paciente em câncer terminal, aí tem aquela imagem cheia de nódulos, cheia de câncer para todo lado. Utilizou tratamento revolucionário. Geralmente ele está falando do Carticel, porque realmente é quando nada mais dá certo, você vai e faz o Carticel e o paciente entra em remissão. Então, é, infelizmente, ainda é um tratamento milionário. A manipulação, a engenharia biológica da célula T, a gente coleta do paciente e envia para os Estados Unidos, é quem tem a patente do negócio, US$ 300 mil. Então, é um tratamento que geralmente aí vai custar 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Né? Mas a nossa função é cuidar do paciente. Eu acho que o Wilson já tem paciente judicializado. Quando é plano de saúde também, o plano de saúde nega, a gente judicializa, eles obrigam a pagarem. E a gente faz carticel em algumas cidades sul, São Paulo, e eu acho que o Ceará muito em breve deve começar a fazer também, onde eu fiz residência médica. Já tem um aparelho, já foi aprovado, já foi tudo aprovado lá para o carticel, certo? Há uma melhora significativa na sobrevida. A morte por doença geralmente é recidivante refratária, porque afinal de contas não há cura.
Então, eu tenho um paciente de 40 anos. Cara, provavelmente esse paciente vai morrer de mieloma. Eu vou dar ali 20 anos, na melhor das hipóteses, a ele, né? E aí vai chegar uma hora que eu não tenho mais o que fazer, que a doença não responde mais a nada, né? Ou está progredindo mesmo em vigência do tratamento. Geralmente esse paciente, invariavelmente, vai ser recidivante refratário, né? E a avaliação de resposta, de uma maneira bem óbvia, a gente geralmente avalia o pico clonal. Vê aquele picozão, é bem bonito acompanhar essa evolução. O paciente fica bem impressionado, que a gente é visual, a gente sempre mostra ele, os meninos já viram. Então, a eletroforese com aquele pico absurdo, de repente, depois de 6 meses, não tem mais nada lá, só tem a albuminazinha com aquele pico maior. Então, a eletroforese de proteína é o exame que a gente geralmente utiliza para definir remissão de doença, resposta de doença. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, de mieloma? Não, professor. Legal, muito bom. Eu acho que realmente faltou alguns slides aqui, estou estranhando. Mas aqui a gente vai entrar em amiloidose, certo? Amiloidose faltou, né? Faltou mesmo. Não sei por que ficou errado assim, não. Amiloidose também na verdade, a amiloidose é um termo genérico para um grupo de doenças de proteínas amiloides, né? A amiloidose trata-se de um defeito ali na arquitetura morfológica, né? Aí é uma área que geralmente eu não entendo bem, mas a estrutura quaternária da proteína, eu acho que é mais ou menos isso. Então a proteína altera a sua estrutura, né, a sua estrutura de tal forma que perde a funcionalidade, transforma-se de uma proteína que corre de modo osmótico, né, no sangue ali para uma proteína que começa a se depositar, perdendo a funcionalidade e começa a se depositar nos tecidos. Então, por exemplo, né, a gente fala muito de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença amiloidótica, né? Há depósitos amiloides de proteínas cerebrais, né, no cérebro, causando a demência, a síndrome demencial do Alzheimer. Então, é um vasto campo de doenças, variando de acordo com a proteína envolvida. Quando a gente está falando de proteínas clonais, a gente está falando de amiloidose AL. Era o primeiro slide, justamente, a definição. Amiloidose AL, que é de amiloidose de cadeias leves, tá certo? Então, as cadeias leves, capa e lambda, vão adquirir ali uma alteração estrutural e começarem a se depositar nos tecidos. E não só isso, essa alteração estrutural está associada também a um pico clonal, a um distúrbio, a uma gamopatia clonal, tá certo? E aí, o que é que acontece? Essa imagem é bem característica. O que é a proteína amiloide, né? Então, ela foi identificada através de uma famosa coloração vermelho Congo, que na verdade a coloração vermelho Congo na birrefrigerância, né, na luz polarizada, cora na verdade é verde, né, como as setas mostram. Então, quando eu estou suspeitando de algum tipo de amiloidose, eu biopsio o paciente, coro o vermelho Congo e ele vai vir o famoso vermelho Congo positivo, né? O Medicurso, até hoje, essa palavra vermelho Congo, eu lembro desde a época do Medicurso, que é vermelho Congo, vermelho Congo. O cara ficava repetindo na aula de amiloidose, o cara não esquecer, né? Então, o vermelho Congo positivo é proteína amiloidótica encontrada em algum tecido. Qual é o tipo, né? Isso a gente vai tentar descobrir. Mas a base é isso, né? São aquisições de alterações morfológicas proteicas que acabam se depositando nos tecidos. Quais são os tecidos? Eu acho que também era isso que estava na primeira imagem, no primeiro slide, que não está aqui na apresentação. Na verdade, tem aqui, no diagnóstico. Mas quais são os tecidos que geralmente se depositam mais a amiloidose AL associada ao distúrbio das proteínas dos plasmócitos? Coração, nervos,
né, nervos periféricos, então dá muita síndrome neurológica. Uma coisa que a gente pouco falou lá em mieloma, a gente vai começar a falar muito a partir de agora, síndrome neurológica associada a distúrbio plasma-orcitário. Então, muitas vezes o paciente surge lá no ambulatório de neurologia, né, com alterações neurológicas periféricas, dificuldade de andar, redução da sensibilidade, né, ou depósitos renais. A amiloidose também deposita muito no rim, a tal ponto de quando a gente vai falar dessa associação, mieloma e amiloidose. Quando eu tenho um mieloma com muita proteinúria e disfunção renal, na biópsia de medula eu também mando o cara corar vermelho Congo, porque o cara pode ter mieloma e amiloidose AL, tá? Principalmente se tiver um acometimento renal significativo. Tal é a associação entre amiloidose, AL e disfunção renal. Então, eu acho que os principais órgãos são esses: coração, nervos e rins, mas a amiloidose pode se depositar na pele, pode se depositar em músculos, causando hipertrofia muscular, né? As imagens também não estão aqui, não. Deixa eu abrir o UpToDate, que tem uma imagem bem bacana de amiloidose. A amiloidose é muito discutido na neurologia, né, porque pode abrir o quadro realmente com alteração neurológica, mas na cardiologia. Um dos tipos mais comuns de amiloidose é a amiloidose por transtirretina. É uma proteína também sérica que pode adquirir uma mutação, né, uma alteração da sua estrutura quaternária e se depositar principalmente no coração. E aí dá insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, aquele eletrocardiograma com atividade elétrica bem reduzida, quando o cara faz lá, está o coração todo hipertrofiado, característico de doenças de depósito, né? Então, o, a cardiologia vê muito a amiloidose por transtirretina. Isso é a amiloidose por transtirretina. Mas também ela faz diagnóstico diferencial com a amiloidose AL, né? Tá certo? Tá aqui, achei. Cara, justamente as imagens mais legais, o slide saiu, mas aqui dá pra gente mostrar. Conseguindo ver, né? Beleza. Essa imagem de baixo aqui, a proteína amiloide está se depositando nos tecidos moles, que é a língua, e causando macroglossia. Se você olhar, a língua está tão grande que ela não cabe mais na boca, né? E aí o trauma nos dentes fica característico ali, a marca dentária na língua, né? Macroglossia. É um dos sinais de depósito amiloide ali tecidual. Esse paciente tem depósito amiloide nos olhos, né, em pequenos vasos periféricos, aqui no nariz também. Se você biopsiar isso aqui, vai ser vermelho Congo positivo, né? Se for de imunoglobulinas, amiloidose AL, vai ser positivo para capa ou lambda. E uma característica que a prova de residência gosta muito de cobrar é que às vezes há uma fragilidade vascular e sangramento periocular, dando aquele sinal do guaxinim, que geralmente aparece só no trauma crânioencefálico. Então, a amiloidose pode causar isso. Facilidade de hematomas, tá certo? Tem outra imagem característica da amiloidose, que é o depósito amiloide no ligamento glenohumeral, aqui no ombro, dando o sinal da dragona. O paciente fica com os ombros assim bem largos, mesmo ele sendo magrinho, como se estivesse usando aquelas dragonas, aquelas roupas, né, que platina do ombro. Então, é bem característico esse sinal, prova de residencial adora, multimídia também. E tem outro sinal que é sinal do Popeye. Por se depositar nos ligamentos osteomusculares, favorece a fragilidade muscular e os pacientes têm ruptura tendínea